Lucas 19, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Zaqueu é facinho, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e um homem muito rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois o que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Abençoa-nos novamente, que eu diminua, que tu cresças e que a minha boca seja a tua boca nesta noite, Senhor. Fala com os meus irmãos de maneira especial, de maneira sobrenatural nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza que o Evangelho tem, né? O Evangelho tem essa beleza de não fazer acepção de pessoas. Jesus salva o ladrão, Jesus salva o adúltero, Jesus salva a prostituta, Jesus salva o traficante, salva todas as pessoas. Havendo arrependimento genuíno, há salvação. E a Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele era um publicano. E o que é um publicano? Publicano era um judeu que cobrava impostos de judeus para o Império Romano. E a Bíblia diz, e você subentende-se aqui, que ele não só cobrava impostos, mas ele cobrava além daquilo que já era uma carga pesada do Império Romano. Ele cobrava além, porque além de cobrador de impostos, ele ainda defraudava. Tanto é que no arrependimento dele, ele diz: olha, Senhor, se por acaso em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, a Bíblia fala que ele era um homem muito rico, um homem que tinha muitas posses, talvez morasse numa casa muito boa, talvez ele tivesse o melhor meio de locomoção da época, talvez ele tivesse muitos funcionários, talvez ele tivesse uma vida muito boa. Entretanto, ele não tinha um principal, que era a sua reputação. As pessoas olhavam para ele de maneira desconfiada. As pessoas olhavam para ele de maneira acusatória. As pessoas olhavam para ele com desprezo. E a Bíblia diz que esse homem tinha todas as coisas, mas nós percebemos que ele não tinha o principal, que era a paz. E talvez, irmãos, alguns de nós estejamos vivendo um dilema parecido. Talvez alguns de nós tenhamos quase tudo, mas nos falta o principal, que é a paz. A reputação nós temos, graças a Deus, né? Mas ele nem isso ele tinha. A reputação dele era de um homem mau, de um homem injusto, de um homem que coletava impostos para o Império Romano, de um homem que defraudava os seus para o Império Romano. E aí, irmãos, a gente percebe que aos olhos da sociedade, uma pessoa assim é desprezível. Aos olhos da sociedade, uma pessoa assim não merece a nossa consideração, não merece a nossa atenção, merece apenas o nosso desprezo. Mas a gente aprende aqui com Jesus que para ele não existe o bom ou o mal. Para ele não existe o que fez um pecado pequeno ou o que cometeu um pecado grande. Para ele o importante é o arrependimento e o desejo de mudar de vida. Como eu disse anteriormente,
na hora do louvor, aqui no finalzinho do louvor, lá em João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Entretanto, no versículo 12 diz o seguinte: entretanto, aqueles que o receberam também a glória de serem chamados filhos de Deus. O projeto de Deus, irmãos, o projeto original, inicial de Deus, era voltar para os seus, para os judeus. Entretanto, a graça e a misericórdia dele nos alcançou a todos aqueles. O sacrifício na cruz nos dá direito, nos dá acesso a todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador da sua vida, nos dá acesso livre ao Pai. E assim nós ganhamos uma paternidade, nós ganhamos uma identidade de filhos de Deus. Você percebeu o que é isso, irmãos? Nós éramos órfãos, éramos como ovelhas desgarradas do aprisco, como ovelhas perdidas. Entretanto, o Senhor nos deu uma identidade e nos deu uma paternidade, para nós sabermos de onde viemos e termos a certeza para onde vamos um dia. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Mas aqui, irmãos, a gente aprende algumas, aqui o João 1, 11 e 12 está se manifestando na vida de Zaqueu. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Entretanto, todos aqueles que recebem a Deus, o recebem, também o Senhor nos dá poder para serem chamados filhos de Deus. E Zaqueu aqui, ele quer receber Jesus, ele quer saber quem é esse Jesus. Então eu aprendo aqui em primeiro lugar, o texto diz, irmãos, no versículo 3, diz o seguinte, que procurava ele ver Jesus, mas não podia, porque tinha dois problemas aqui. Duas limitações que atrapalhavam o projeto original de Zaqueu de ver Jesus. Primeiro, era a multidão. Você já passou por isso? Você está num lugar onde tem alguém famoso, onde tem um artista, onde tem um político famoso, alguém muito... Às vezes até na igreja, né? Às vezes até na igreja a gente vai numa conferência, num congresso, ou até a igreja está cheia. Ah, não vou falar com o pastor não, porque a igreja tem muita gente lá, tem fila, né? Então, aqui diz que além dele ter uma pequena estatura, havia uma multidão que seguia Jesus, mais o povo de Jericó. Jesus já tinha uma certa fama de curas, Jesus já tinha uma certa fama de ser muito sábio, das suas pregações impactarem. Mas Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar. E aí, pelo fato dele ouvir falar que Jesus passaria naquele lugar, ele diz: eu não vou perder essa oportunidade. E aqui eu aprendo com Zaqueu, irmãos, que as nossas limitações não podem nos definir. As nossas limitações não podem direcionar a nossa vida. Tem gente que se acha pouco capacitado, tem gente que fala: mas eu sou introvertido, mas eu sou isso, eu sou aquilo. E por causa se esconde atrás dessas limitações. E essas limitações muitas vezes os travam e a pessoa deixa de receber o melhor de Deus, porque se esconde através dessas limitações. E eu, como eu disse na manhã, irmãos, a Bíblia é recheada. O Senhor sempre usou homens e mulheres limitados. O Senhor sempre usou homens e mulheres que tinham muitas limitações. E o porquê isso? Por que o Senhor sempre escolhe pessoas limitadas? O porquê o Senhor sempre escolhe pessoas incapacitadas? O porquê o Senhor, ele podia escolher o melhor, o mais forte, o mais capacitado, o mais inteligente, o mais bonito, o maior. E por que ele sempre escolhe pessoas limitadas? Justamente, irmãos, para que a glória dele, assim como a Ariane falou aqui, para que a glória dele não seja transferida para os homens, para que quando Deus operar através daquela vida, todos saibam que a glória é de Deus, que foi a graça e a misericórdia de Deus manifestada através daquela vida, e por isso o Senhor realizou algo tão diferente. E a Bíblia é recheada. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés, Senhor, eu não consigo nem falar. Como que eu vou liderar esse povo? Eu tenho alguns problemas no meu passado. Isso não é para mim. E o Senhor diz: não, é contigo. É você que eu vou usar
para libertar o povo. Com Josué da mesma forma. Josué era um jovem, ele conhecia aquele povo, ele sabia que era um povo que murmurava, que era um povo que reclamava, que era um povo difícil. Ele sabia que Moisés já tinha sofrido tanto com aquele povo. Ele disse: Senhor, eu não tenho a capacidade de Moisés, Senhor, eu não vou conseguir. E o Senhor diz a ele: ser forte, o negócio é com você, eu vou usar a sua vida. E Josué foi uma bênção também. Nós lembramos também de Davi, que era um jovem, pequenininho, franzino, e quando ele se dispõe e coloca: eu vou lutar contra esse gigante incircunciso, eu vou à batalha contra ele. E aí os próprios irmãos zombam dele, falam: quem é você? Que prepotência sua, que arrogância sua, volta para casa, o que você está fazendo aqui? Deixa de ser aparecido, deixa de ser exibido. E aí ele vai, depois quando chega a notícia para o rei Saul, ele vai até diante do rei, o rei olha para ele e fala: mas você quer encarar aquele gigante? E ele diz: eu vou em nome do Deus de Israel, eu vou em nome do general de Israel, e eu vou cortar a cabeça daquele gigante incircunciso. Eu vou fazer através do Senhor. E Saul olha para ele com um olhar de desconfiança e diz: tá bom, se Deus é contigo e se você está nessa força, tá bom, você está liberado. Ele diz: eu já matei um urso, eu já matei um leão, e vou fazer a mesma coisa com esse circunciso. E o final da história todos nós conhecemos. Tem também a história de Débora, irmãos. A história de Débora, que junto com Baraque, que não é o Barack Obama, que junto com Baraque liderou mais de 1000 homens contra o exército inimigo. Uma mulher, no século 11 antes de Cristo, o Senhor levanta. Você imagina uma mulher naquele tempo, o Senhor a levanta como uma líder, como uma juíza, como uma liderança entre todos aqueles homens. E Deus usa poderosamente aquela mulher. Nós temos o exemplo de Elias, irmãos. Elias, um homem tão usado por Deus, o homem que tinha o chamado para o ministério da palavra, para o ministério da profecia, para o ministério da pregação. E a Bíblia diz que o Senhor o separa, o Senhor leva até uma caverna, depois o Senhor leva até uma viúva para ser sustentado por uma viúva. E ele passa. Ou seja, o que o profeta, o que um pregador mais quer é estar diante da multidão. O Senhor faz o contrário com ele, tira ele do meio da multidão e leva para longe, o recolhe, o separa. E aí, irmãos, ele inicia o ministério dele. Pregando. O primeiro a ouvir a sua mensagem, o primeiro a ouvir a sua palavra é o rei Acabe. Você já pensou nisso, irmãos? Iniciar o seu ministério da pregação, iniciar o seu ministério da profecia, pregando primeiramente para o rei Acabe. Mas o porquê isso, irmãos? O porquê isso? Porque Deus, na limitação de Elias, na pequenez de Elias, eu volto a dizer, Elias não vem de uma família nobre, Elias não vem de uma família de profetas e pregadores, nada disso. Elias era uma pessoa comum como eu e como você, mas o Senhor o levanta. E através das orações, através do jejum, o fortalece. Elias é fortalecido. E a primeira ministração dele é para o rei Acabe. E ele fala tudo aquilo que Deus manda dizer. E tudo aquilo que saía da boca dele, o Senhor confirmava. Porque é assim que Deus faz. São com pessoas limitadas. Tem um exemplo de Gideão. Gideão diz o texto que ele está malhando trigo. Trabalhando trigo. E de repente vem o Senhor e diz com ele: olha, eu quero te usar para liderar o exército contra o exército medianita. Ele diz: mas a minha família é a menor e a mais pobre família de Manassés. Eu sou o menor da minha casa. Não, Senhor, eu não. Aí o Senhor diz a ele: não, é contigo mesmo, é contigo. Eu não quero saber se a sua família é a menor de Manassés, se é a mais pobre de Manassés, se você é o menor da sua casa. E Gideão está dizendo o seguinte: Senhor, eu não lidero nem na minha casa, eu não lidero nem entre a minha tribo. Como que o Senhor quer que eu lidere um exército contra os medianitas? O Senhor diz: não, é com você, eu vou te usar. E mais uma vez, o Senhor pega um homem limitado, um homem que era o menor entre os seus, e o levanta e o exalta, e ele vira um grande instrumento de Deus. E eu queria que você não precisa abrir não, mas eu queria que você me acompanhasse. Queria que você me acompanhasse lá em Juízes. E eu queria que você entendesse aqui o que o Senhor está falando.
Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu vou ler pequenos versículos aqui, para a gente entender um pouquinho a história de Gideão. Olha aqui, Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, ele estava na roça, estava malhando trigo. E o Senhor diz a ele, disse assim, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, e o Senhor ainda faz uma pergunta, porventura não te envio eu? E aí ele disse, ai Senhor meu, como que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a família mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Ele está dizendo aqui, Senhor, eu sou o menor entre todos aqueles que fazem parte da minha tribo. E na minha casa também eu sou o menor, eu não lidero nem na minha casa. E aí no versículo 16 ele diz o seguinte, tornou-lhe o Senhor, já eu estou contigo, e ferirá os medianitas como se fosse um só homem. O Senhor está dizendo para ele, olha, eu estarei com você. E pelo fato de eu estar com você, você vai destruir todos aqueles homens como se fosse um só. Aí ele responde para você, ele começa a entender o que o Senhor queria com ele. E aí ele responde o seguinte, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor que me falas. Aí versículo 18, e rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. E respondeu o Senhor a ele, eu esperarei até que você volte. Ele olha para a vida dele e fala, eu não tenho capacidade nenhuma, mas aí ele lembra-se de que Deus está garantindo a ele, eu serei contigo, eu estarei com você. E sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui mais uma vez? Que é o mesmo fato que acontece com Zaqueu. Estes homens e estas mulheres de Deus não se esconderam nas suas limitações. Se hoje as mulheres têm barreiras a serem quebradas, você imagina 3.000 anos atrás. Débora, diante do exército, ela é levantada pelo Senhor como a líder, como uma juíza. Imagine, irmãos, o que essa mulher passou, as barreiras que ela precisou quebrar. Imagine as barreiras que Josué precisou quebrar com a sua juventude. Imagine as barreiras que Moisés precisou quebrar para tirar, para fazer, para usar, quebrar todo aquele dogma que o povo do Egito tinha em viver naquela escravidão, e ele havia recebido, não o povo, mas ele havia recebido a palavra do Senhor. Eu vou libertar este povo e vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Imagina para ele, irmãos, imagine para ele transformar a mente, uma metanoia na cabeça daquele povo, para aquele povo entender que era uma promessa de Deus, mas entretanto, com todas as suas limitações, ele sabia que o Senhor estava com ele, ele entendeu que o Senhor estava com ele, e assim ele foi vitorioso, assim como aconteceu com Gideão, assim como aconteceu com Davi. Davi disse, eu vou em nome do Deus de Israel, eu vou em nome do exército de Israel, e o Senhor estará comigo. Ou seja, aqui mostra, irmãos, homens, pessoas que não se esconderam atrás das suas limitações, pessoas que deixaram as limitações de lado para serem abençoadas e para abençoarem outras pessoas. E Zaqueu não fez diferente. Ele podia se esconder, ele podia ficar na sua limitação, falar, eu sou baixo demais, o povo vai ficar me olhando diferente, o povo vai ficar com aquele olhar de acusação para mim. Não, ele sabe o que ele fez? Ele falou, não, eu não posso, daqui de baixo eu não vou conseguir ver, eu vou subir em uma árvore, para que eu possa ver Jesus. E aqui a gente parte para o segundo ponto, que é, não deixe as limitações roubarem as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Não permita, irmãos, que as suas limitações, todos nós temos limitações, mas nós não podemos permitir que estas limitações roubem aquilo que Deus tem para a nossa vida, ou aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vejo aqui, eu entendo, a Bíblia fala que Jesus esteve 2 vezes em Jericó, apenas 2 vezes em Jericó. Mas nas 2 vezes que o Senhor esteve em Jericó,
Homens ousados não perderam a oportunidade de serem abençoados. A primeira vez que a Bíblia cita que o Senhor Jesus esteve em Jericó foi quando ele curou o cego Bartimeu. Jesus está em Jericó e aquele cego sai no meio da multidão gritando como um doido: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam em volta: sai para lá, fica quieto, para com isso, para de falar. E ele continuou: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Aquilo despertou o coração do Senhor. Jesus volta-se para aquele homem que era cego e o Senhor o cura. A Bíblia cita que Jesus esteve 2 vezes em Jericó. A segunda vez é quando ele está passando próximo à casa de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um homem ladrão, um homem de reputação jogada no lixo, um homem que era desprezado pela sociedade, era muito rico, tinha muitas coisas, mas não tinha o principal, que era a paz, a salvação do Senhor. Este homem sabe que Jesus vai passar e ele diz: eu não perderei a oportunidade. E ele sobe até aquela árvore. E quando Jesus passa e olha, aquilo toca o coração de Jesus. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Deus está atento a você. Deus está atento a você. Deus está atento às suas necessidades, à inquietação do seu coração. Não perca as oportunidades que Deus tem para a tua vida. Zaqueu enxergou isso. Ele falou: eu não vou deixar o Senhor passar. Eu não vou deixar o Senhor passar sem que Ele me note, sem que Ele me veja. Eu não vou perder a oportunidade de ver Jesus, de enxergar Jesus, ainda que Ele não olhe para mim, ainda que Ele não me veja, ainda que Ele não fale comigo, eu vou vê-lo. Aí eu lembro, irmãos, de Jacó, lá no Vale de Jabó, quando além de mudar, o Senhor mudar o seu nome, o Senhor muda também a sua identidade, muda completamente a sua vida. E ele está ali naquela batalha, lutando com Deus, lutando com o anjo, e chega uma hora, o anjo está extenuado, e ele também, o anjo fere a coxa dele, e o anjo fala: me solta. E ele diz: não, eu não te largarei, enquanto não me abençoares. Enquanto eu não for abençoado, eu não te largarei. Não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade. E é assim, irmãos, é assim que Deus faz na nossa vida. Nós não podemos perder as nossas oportunidades. Eu falei aqui pela manhã, irmãos, relacionado à questão profissional, né? Nós vivemos em tempos de poucas oportunidades profissionais. Vivemos em tempos de poucas oportunidades. Entretanto, irmãos, quando eu sou fiel naquilo que Deus coloca na minha mão, quando eu faço bem aquilo que o Senhor coloca na minha mão, o Senhor nos honra, o Senhor abençoa, e logo vêm as bênçãos. Eu falei aqui que muitas vezes pessoas qualificadas, às vezes a pessoa tem uma qualificação, ela fez uma faculdade, ela fez um curso técnico, e muitas vezes ela está trabalhando numa função que é abaixo da qualificação dela. Mas a gente precisa entender, existe o ideal e existe o real. Talvez hoje você não tenha o ideal, mas a oportunidade que você tem tido é o real. E a gente precisa colocar comida na mesa, precisamos pagar as nossas contas. Então eu não posso ficar só esperando o ideal. Enquanto não chega o ideal, eu vou para o real. Mas a partir do momento, irmãos, que eu estou naquela função, que eu estou lá no real, naquilo que Deus tem para mim naquele momento, e eu faço com toda fidelidade, eu dou o meu melhor, eu faço com dignidade, as oportunidades vêm, e o Senhor vai abrindo as portas. O Senhor vai possibilitando outras possibilidades, porque como diz a palavra de Deus, aquele que é fiel no pouco, no muito é colocado. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Quando eu honro, quando eu faço bem, mesmo o pouco que eu tenho, eu dou valor, eu agradeço a Deus, mesmo a pouca oportunidade que eu tenho, eu dou o melhor de mim, o Senhor nos honra. Eu contei pela manhã aqui, irmãos, que há muitos anos atrás, quando eu estava lá em São Mateus, eu era diácono, e uma semana, nós ficamos um domingo inteiro, era eu que dava os recados, e nós ficamos um mês inteiro anunciando um pregador um pregador muito conhecido que está conosco num domingo lá. E todo domingo, olha, marca aí na sua agenda que o pastor fulano de tal vai estar com a gente. Marca aí na sua agenda, não esqueça por nada, marca aí. E criou-se uma grande expectativa na igreja.
para aquele grande dia. Na semana do evento, esse pastor teve um problema, ele teve uma dificuldade, e aí ele ligou para o pastor Davis e disse: olha, eu não vou poder estar com vocês nesse dia, vamos marcar para uma outra oportunidade, mas eu não vou poder estar. E aí, na sexta-feira, era no domingo, a gente mais de um mês anunciando. Aí na sexta-feira o pastor Davis me ligou, falou: olha, pastor fulano de tal não vai poder estar, e você que vai pregar domingo. Eu falei: mas pastor, misericórdia, você que vai pregar domingo. Irmãos, eu fui orar e fui me preparar. Falei: Senhor, se é essa a sua oportunidade. O pastor Davis me ligou, falou: eu estava orando e o Senhor colocou no meu coração que é para você ministrar. Falei: Senhor, se é a oportunidade que o Senhor está me dando, amém. Irmãos, eu nunca vi a igreja tão cheia como naquele domingo. Veio gente da sede, veio gente de outros lugares, igreja entupida. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu me coloquei na brecha, me coloquei à disposição, irmãos. E a partir dali, o Senhor começou a me desenvolver para o ministério da palavra. A partir dali foi um gatilho para a minha vida. Nós precisamos estar preparados para as oportunidades. Existe um ditado aí fora que diz que 3 coisas não voltam mais: uma flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade. Então, se passou, você não pegou, meu irmão, não volta mais. Muitas vezes não volta mais. A flecha lançada você lançou, não adianta, você não pega pelo rabo. A palavra dita também, você falou, já era. E falou besteira, depois o caminho de volta é muito maior. E a oportunidade que muitas vezes passam à nossa porta, passa na nossa cara, e muitas vezes a gente não pega. Então fique atento para aquilo que Deus quer fazer em você e principalmente através de você. Deus quer que você avance. Deus quer que você avance e nós vamos avançar em nome de Jesus. Vamos avançar em nome de Jesus. Zaqueu entendeu isso. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou. Eu tenho dito aqui para os meus líderes, tenho dito: olha, venha para a igreja, venha para os cultos, como se o pastor não pudesse chegar, como se não tivesse outra pessoa. Já por 3 ou 4 vezes, irmãos, eu fui para o culto no domingo e chegou na hora do culto e precisei substituir o pastor Davis. Teve uma vez que ele ia subir para pregar, deu, é piriri que fala, né? É piriri? Deu piriri nele. Ele falou: filho, toca aí a coisa. Teve uma vez, ele estava no meio da mensagem, ele me sinalizou, fez assim, eu subi, ele falou: me deu piriri. Ele não tem vesícula como eu, mas graças a Deus o Senhor me preserva mais. Mas a gente tem que estar preparado para as oportunidades, irmãos, para aquilo que surgir. Eu já disse isso aqui, eu fico um pouco constrangido em usar os meus exemplos, mas são os exemplos que eu tenho. Eu trabalhei em 2 empresas antes de trabalhar por conta. Nas 2 empresas, irmãos, eu entrei no menor cargo, lá ajudantão geral. E nas 2 empresas eu me tornei chefe. Por quê? Porque eu sempre me dediquei, nunca puxei saco de chefe, mas eu me dedicava. Aquilo que me era dado para fazer, eu dava o meu melhor. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então não perca as oportunidades daquilo que Deus tem. Olha o que diz no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5, aí em Lucas 19. Versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para Zaqueu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Sabe o que mostra isso aqui? Mostra para mim, irmãos. Sabe o que mostra isso aqui para mim? Deus conhece o nosso coração e Deus reconhece o nosso esforço. Deus conhece o nosso coração e Deus reconhece o nosso esforço. Eu disse aqui pela manhã, o que você acha que é mais justo? Passar no vestibular um estudante que estuda ou um estudante que só curte a vida? O que você acha que é mais justo? Ser promovido numa empresa, um funcionário produtivo ou um funcionário improdutivo? O que você acha que funciona mais numa igreja, que as pessoas são mais tocadas? Antes da pregação, um pastor que antes de pregar ora e jejua muito, ou um pastor que não ora nada?
Sabe, irmãos, nós temos um Deus que é gracioso e deposita graça sobre nós. Ele sabe das nossas limitações, sabe da nossa vida, e muitas vezes você vai prestar um concurso, você vai prestar uma prova para a faculdade, você vai fazer alguma coisa, e as limitações, as circunstâncias te impediram de se dedicar 100% àquilo. E de repente vem a graça do Senhor e te abençoa. Agora, se você tem a oportunidade de se preparar, se você tem a oportunidade de estudar, se você tem a oportunidade de servir melhor e você não serve, é claro que o Senhor vai dar a oportunidade para o outro, porque além de amor, o nosso Deus também é justiça. Então aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que eu preciso me empenhar, me esforçar, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Então, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso esforço, e Ele olhou para o coração. Então, quando Ele passa no meio daquela multidão, e Ele olha para Zaqueu, Ele sabia que Zaqueu, mesmo com todo aquele olhar de acusação, mesmo com todo o olhar de reprovação do povo, e mesmo com a sua estatura baixa, Ele sabia, este homem se esforçou demais para me ver. Este homem se esforçou demais para ter uma experiência comigo. Este homem se dedicou para me ver. E sabe, irmãos, quando o Senhor sente isso de mim, quando o Senhor sente isso de você, o Senhor dá uma atenção especial. Diz o texto que o Senhor olha para aquele homem e diz: Zaqueu, no meio de toda aquela multidão, de toda aquela circunstância, Jesus para tudo, olha para ele e diz: desça daí. Eu não quero só conversar com você. Eu quero estar na tua casa, eu quero comer com você, eu quero sentar à sua mesa. Você já pensou nisso, irmãos? Isso mostra para mim que Deus dá uma atenção especial aos fiéis. Deixa eu falar um negócio para você. Quando você está mal, você está com alguma indisposição, você está com alguma dificuldade, mas mesmo assim você vem para a igreja, Deus honra isso. Deus honra isso. Quando você não podia fazer algo para alguém ou para o reino de Deus, mas mesmo assim você se esforça e consegue fazer, Deus honra isso. E deixa eu falar um negócio para você, aquilo que eu falo sempre há anos: ninguém vence o nosso Deus no dar. Nós somos sempre recompensados. Deus conhece, Deus conhece. E aí eu aprendo com Zaqueu: use as ferramentas que você tem, use as ferramentas que Deus tem colocado na sua mão. Zaqueu, o que ele tinha? Ele tinha uma baixa estatura e um olhar acusatório e reprovatório do povo. Sabe qual foi a ferramenta que ele usou? Ele falou: daqui de baixo eu não posso ver, mas eu posso subir na árvore. As pessoas vão olhar com esse olhar de reprovação para mim de longe, de longe. Mas daqui, além do olhar de reprovação estar de longe, eu vou conseguir enxergar Jesus. Então a ferramenta que ele tinha na mão, ele usou e foi abençoado. Eu quero profetizar na sua vida, irmãos, que você vai avançar esse ano, que as ferramentas que o Senhor colocar na sua mão, você vai usá-las e vai avançar no santo nome de Jesus. No santo nome de Jesus, nós vamos avançar. Agora olha o versículo 6. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, eu disse isso pela manhã. Igreja é lugar de gente feliz. Igreja é lugar de gente alegre. Reino de Deus é lugar de gente feliz, de gente entusiasmada. Sabia disso? Igreja, reino de Deus é lugar de gente entusiasmada, gente animada. Diz o texto aqui, irmãos, mesmo com o olhar reprovatório de todo aquele povo, que olhava para ele e falava: isso é um picareta, isso é um ladrão sem vergonha. Diz o texto que quando Jesus manda ele descer, ele desce com alegria, com regozijo. Jesus está me chamando, Jesus olhou para mim, Jesus está me dando atenção. Ele desce com alegria. E sabe, irmãos, eu vejo ainda que muitos parece que não têm alegria em viver uma vida com Deus. Tem gente, eu falei pela manhã aqui, tem gente que tem plenitude em todas as áreas da sua vida. O cara é pleno dentro de casa com a família, o cara é pleno quando vai no estádio, vai Corinthians, o cara grita, o cara chora, o cara tira a camisa, o cara soa, o cara é pleno em tudo, o cara vai jogar bola, é um leão, o cara na empresa é o melhor funcionário, é um leão em tudo. E na igreja, no reino de Deus,
ele é um gatinho manco. Murcho, murcho. Sabe, irmãos, tenha intensidade, tenha alegria nas coisas de Deus, se envolva com as coisas da igreja, se envolva com as coisas do reino de Deus, tenha plenitude, seja pleno, e Deus vai te abençoar ricamente. A mesma plenitude, a mesma satisfação que você tem para as outras coisas, tenha no reino de Deus também, tenha nas coisas de Deus, tenha na igreja, e você vai ser abençoado. Seja pleno, pleno no reino de Deus. Versículo 8, olha o que diz aí. Entrementes Zaqueu levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele está abrindo aqui mão de metade de tudo aquilo que ele tinha. E aí ele continua: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí ele continua aqui. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este que é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui com a vida do Zaqueu, que quando há salvação, há transformação. Quando há salvação, há transformação. Sabe o que Zaqueu está dizendo aqui? Todo esse povo aí fora está me olhando com um olhar de reprovação, porque eu roubei, porque eu defraudei, porque eu fui injusto, porque eu cometi erros. Entretanto, Senhor, a partir de agora, eu quero colocar minha vida em ordem. A partir de agora, eu quero começar a reparar os meus erros. E a partir dali, ele começa a ter uma nova vida. Porque onde há salvação, irmãos, precisa haver transformação. E o que eu estou falando aqui? Quando você tem uma experiência genuína com o Senhor, quando você tem uma experiência real com Deus, sobrenatural com Deus, alguns hábitos da nossa vida passada precisam ser mudados. Eu começo a mudar meu linguajar, eu começo a mudar a minha maneira de vestir, eu começo a mudar as pessoas com quem eu ando, as pessoas que frequentam a minha casa, a minha vida começa a mudar. Ah, pastor, a minha fase, claro que não. A minha fase de todas as pessoas, claro que não. Mas a minha vida começa a tomar um novo rumo. Sabe, irmãos, eu vejo aí alguns crentes que se dizem crente que não mudou em nada. O cara continua com as mesmas práticas, com os mesmos vícios, com as mesmas porcariadas, e não mudou nada. E aqui eu vejo na vida de Zaqueu e de tantos homens de Deus, que quando há uma verdadeira salvação, existe uma transformação, que quando realmente existe um encontro genuíno com Jesus, a vida precisa mudar. A vida precisa mudar. Os lugares que eu frequentava, eu não frequento mais. As pessoas com quem eu andava, eu não ando mais. Aquilo que eu procurava na internet, eu não procuro mais. As coisas que eu via, eu não vejo mais. As coisas que eu bebia, eu não bebo mais. Precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança. Porque quando há salvação, há transformação. Há transformação. Não dá para andar com Jesus e andar com as coisas do mundo. Não dá. A presença de Jesus nos transforma. A presença de Jesus muda a nossa vida. A presença de Jesus nos leva para um outro patamar, para uma outra direção. E aí, as coisas precisam mudar na nossa vida, assim como foi mudado na vida de Zaqueu. Zaqueu está dizendo assim: tudo isso que eu conquistei, todas as coisas que eu tenho, para mim, Senhor, não tem valor nenhum. Ou melhor, eu vou pegar tudo isso e vou distribuir com as pessoas a qual eu roubei, a qual eu defraudei. Porque eu tenho tudo, mas falta para mim a paz. Faltava para mim esse encontro com Jesus. Sabe, irmãos, e às vezes a gente vê aqueles que já encontraram Jesus, perdidos, buscando aquilo que Zaqueu desprezou. Olha que coisa interessante. Zaqueu está desprezando aquilo que ele conquistou longe de Jesus. E muita gente que já encontrou Jesus, indo atrás daquilo que Zaqueu desprezou.
Olha que coisa interessante. Então, foque nas coisas de Deus, nos objetivos de Deus, e as outras coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. As outras coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha paz. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha uma boa reputação. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha liberdade de sair dentro de casa com a cabeça erguida. Não tinha a paz para deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo. E não tem nada que pague isso, meu irmão. Não tem nada que pague isso. Talvez você esteja vivendo alguns dilemas na sua vida aí. Talvez você esteja passando por alguns dilemas na sua vida. E eu quero dizer que essa noite é uma noite de transformação. Assim como o Senhor transformou a vida de Zaqueu, Ele quer transformar a vida de alguns aqui também. Ele quer fazer um milagre na vida de alguns aqui também. E eu quero que nesse momento você fique de pé para nós orarmos. Para nós orarmos. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu tenho certeza que o mesmo Jesus que olhou para Zaqueu em cima de uma árvore e disse: ei meu, desce daí. Eu quero estar com você. Quero comer na sua casa hoje. Eu quero me hospedar na sua... Mas Senhor, eu sou um pecador, eu sou um publicano, eu sou malquisto aqui no meio da sociedade, as pessoas me olham com desprezo. O Senhor disse: eu não estou nem aí. Hoje convém eu comer na tua casa. Hoje convém eu ceiar com você na tua casa. Hoje convém eu me hospedar na tua casa. Eu disse pela manhã, irmãos, algo que o Senhor colocou no meu coração. Existem muitas pessoas entre nós que até tem Jesus dentro de casa, que Jesus habita lá, mas habita num quartinho fechado, com a porta trancada. Jesus quer habitar no seu casamento. Jesus quer habitar na vida dos seus filhos. Jesus quer habitar na vida da sua esposa, do seu esposo. Jesus quer habitar em toda a casa. Jesus quer habitar nas suas finanças. Jesus quer habitar no seu ministério. Jesus quer habitar em todas as áreas da sua vida. Ele não quer ficar trancadinho lá no quarto, não. Ele quer habitar em todas as áreas da sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Ore aí, você sabe o que talvez não está bem na sua vida. Você sabe o que talvez não está legal na sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Dá para a banda subir aqui, a gente cantar? Zaqueu, feche seus olhos, vá falando com Deus. Quero fazer algumas perguntas para você, perguntas de retórica para você responder aí no seu coração. Você tem vivido a plenitude de Deus? Você tem vivido com alegria? Você tem tido paz? A Bíblia fala, irmãos, que a vida no reino de Deus, que o fardo é leve e o jugo é suave. Tem um monte de gente caminhando com Deus como se tivesse com um saco de 200 quilos nas costas. Como um fardo pesado. Mas hoje é tempo de transformação. Ele transformou Zaqueu. Quer transformar você também. Ele entrou na casa de Zaqueu de maneira plena. E quer entrar na sua casa também. Amém?